Imagine que você passou por um infarto, ou colocou um stent, ou fez uma ponte safena. A batalha pela via foi vencida, mas existe uma pergunta que quase ninguém faz depois que recebe alta no hospital. Essa cardiopatia grave mudou apenas a saúde ou também mudou seus direitos perante a lei? Então fique comigo até o final, porque existe um detalhe jurídico que faz milhares de militares continuarem pagando imposto de renda todo mês sem nenhuma necessidade. E esse detalhe tem nome, tem lei, tem jurisprudência pacificada. O primeiro ponto: você vai descobrir por que nem toda doença cardíaca garante isenção e o que especificamente caracteriza uma cardiopatia grave perante a lei. O segundo, você vai entender porque a documentação médica que você guarda na gaveta pode valer muito mais do que imagina e o que acontece quando ela sobe. O terceiro ponto, eu vou revelar o entendimento do STJ que mudou completamente as regras do jogo para quem sofreu infarto, colocou stent ou fez angioplastia e que a maioria dos militares da reserva ainda desconhece. Eu sou advogado especialista em direito militar e aqui no DRA eu publico toda semana conteúdos explicando de forma simples, direta, direito que milhares de militares da reserva, reformados e também pensionistas ainda desconhecem. Se você caiu aqui de paraquedas, bem-vindo! E se você já me acompanha, sabe o que eu faço por aqui não é enrolação, é informação que muda a vida. Mas antes de continuar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho agora, tá? Porque toda semana eu publico um episódio novo sobre direitos militares que a maioria das pessoas só descobre depois de perder tempo e dinheiro. Não deixe esse conteúdo passar. Agora acomoda aqui comigo, porque o que vem a seguir é exatamente o tipo de informação que muda a forma como você enxerga o seu contra-cheque todo mês. Outro dia eu conversei com o militar da reserva e ele tinha passado por um infarto há, sei lá, alguns anos, agora não me lembro quantos. Sobreviveu, se recuperou e retomou a vida. Quando eu perguntei se ele ainda pagava imposto de renda, ele respondeu que sim, sem hesitar. Quando eu perguntei se alguém já havia analisado se ele teria direito à isenção relacionada à sua doença cardíaca, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: nunca. Esse silêncio diz muito, porque infelizmente essa conversa se repete com muita frequência e me impressiona demais. Militares que venceram batalhas dentro do hospital, que enfrentaram procedimentos pesados, que mudaram completamente a rotina por conta do coração e que nunca pararam para perguntar o que a lei diz sobre a situação deles. A Lei 7.713 de 88, no seu artigo 6º, prevê isenção do imposto de renda para aposentados, pensionistas e militares reformados portadores de cardiopatia grave, entre outras doenças listadas expressamente em legislação. Isso significa que existe um amparo legal claro, específico, consolidado para quem se enquadra nessa condição. Mas atenção, tem um detalhe. A lei não quer qualquer problema cardíaco. Ela não fala nada disso. Existe uma diferença importante entre ter uma condição cardiovascular e ter uma cardiopatia grave reconhecida nos termos legais. Hipertensão arterial isolada, por exemplo, não se enquadra automaticamente, tá? Cada caso precisa ser analisado de forma individual, com base na documentação médica concreta e nos critérios estabelecidos pela jurisprudência. A isenção consiste em afastar a cobrança do imposto de renda sobre os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão e também os proventos de reserva, tá? E ela se aplica mesmo que a doença tenha sido contraída depois da concessão do benefício. Esse ponto é fundamental e pouca gente sabe. Não importa se o infarto aconteceu antes ou depois da reforma ou reserva. O que importa é que a doença existe, é grave e está devidamente documentada. Aqui está um dos maiores erros que eu vejo na prática. A pessoa passa por um cateterismo, faz uma angioplastia, implanta um stent, recebe laudos cardiológicos detalhados e relatórios de cirurgia, ecocardiogramas, e alguns anos depois, quando alguém finalmente pergunta sobre os seus direitos, ela não sabe onde estão esses documentos. No direito, existe uma máxima que vale para qualquer área. Quem alega tem que provar. Não basta dizer que teve um infarto, basta lembrar do nome do médico ou do hospital ou a clínica onde fez os exames.
é preciso demonstrar a doença por meio de documentação médica concreta. Então, os documentos mais relevantes incluem laudos cardiológicos com descrição detalhada do diagnóstico, ecocardiogramas com registro da fração da ejeção ventricular, eletrocardiogramas, relatórios do cateterismo e relatórios cirúrgicos para pacientes submetidos à angioplastia, implante de stent ou revascularização miocárdica. Muita coisa, né? Mas pensa comigo, a documentação médica conta a sua história e histórias precisam ser comprovadas. Um papel guardado na gaveta, nesse contexto, pode representar a diferença entre continuar pagando imposto de renda por anos ou ter esse direito reconhecido de uma vez por todas. Se essa informação está fazendo sentido para você, deixa o seu like aqui agora, tá? Isso faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para militares que também precisam saber dessa informação e ainda não chegaram até aqui. Mas agora eu vou te falar de um ponto que muda o jogo. Existe uma decisão do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, que consolidou algo muito importante para quem passou por infarto ou fez implante de stent ou angioplastia. O paciente que sofreu infarto agudo no miocárdio e foi submetido a uma angioplastia com implante de stent tem direito à isenção do imposto de renda de forma permanente. O diagnóstico médico fundamentado é suficiente para caracterizar a gravidade da cardiopatia. E tem mais. A súmula 627 do STJ assegura que não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas nem da recidiva da enfermidade. Portanto, mesmo após o tratamento bem-sucedido e estabilização clínica, o direito à isenção permanece integralmente assegurado. O que vale é o diagnóstico. Então, você entendeu o que significa na prática? Mesmo que você tenha feito o stent há, 10 anos, esteja controlado, sem sintomas ativos, tomando os medicamentos certos e vivendo bem, com saúde, o direito à isenção continua existindo. A lei e o STJ não exigem que você esteja mal de saúde para ter o direito reconhecido. Tem um outro ponto que impressiona muita gente. O STJ fixou que o termo inicial da isenção do imposto de renda é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado, e não a data em que você entrou com algum pedido administrativo, por exemplo. Isso significa que existe uma janela de devolução de valores pagos indevidamente que precisa ser analisada com cuidado. O portador de cardiopatia grave pode ter direito à devolução dos valores pagos indevidamente a título de imposto de renda dos últimos 5 anos. 5 anos de desconto mensal indevido do contra-cheque. E dependendo do valor do provento, isso representa uma quantia expressiva que a pessoa simplesmente deixou de ter porque nunca soube que tinha esse direito. E ela é devolvida com correção monetária, tá? E direto na sua conta corrente, mas eu conto isso em outro vídeo. Me responde uma coisa aqui nos comentários. Você conhece algum militar que colocou stent, fez angioplastia ou sofreu infarto? Escreva só sim ou não, tá? Eu leio praticamente todos e me ajudam a escolher os próximos episódios. Quer saber por quê? Porque aqui no DRA nós não começamos pela petição, começamos pela prova. Primeiro fazemos uma análise jurídica completa do caso. Depois toda a documentação médica ela é avaliada por médicos peritos conveniados à nossa consultoria que verificam se esses laudos, exames, relatórios são suficientes ou se ainda existe necessidade de complementação de outros exames. Em fevereiro de 2025, só para você ter uma ideia, ao julgar o tema 1373, o STF firmou o entendimento de que não é necessário fazer requerimento administrativo antes de buscar o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda por doença grave. Isso é relevante, porque a ação judicial ela é direta, definitiva e amparada por uma jurisprudência que está realmente completamente pacificada nos tribunais superiores. Quando o caso reúne os requisitos legais e a documentação necessária, nós ingressamos com a ação declaratória de isenção do imposto de renda e o resultado é definitivo. Não precisa ser renovado, todo ano. Se você faz parte de grupos de militares da reserva, policiais militares ou bombeiros, compartilhe esse vídeo agora. Pode parecer apenas um compartilhamento, mas para alguém pode ser a primeira vez que essa pessoa descobre um direito que nunca imaginou ter. E agora eu preciso que você preste bastante atenção
no que vem a seguir, porque existe um detalhe que une tudo que eu falei até aqui e que determina se uma pessoa tem ou não tem o direito reconhecido. É simples, mas é onde quase todo mundo erra. A doença muda a rotina, muda os planos, muda as prioridades, mas ela também pode mudar a forma como a lei enxerga o seu imposto de renda. E o detalhe que une tudo isso é este: nunca conclua sozinho que você tem ou que se você não tem esse direito. Não é o grupo do WhatsApp que vai responder, não é o amigo que ouviu falar de alguém que conseguiu, não é uma pesquisa rápida da internet. É a análise do seu caso concreto com a sua documentação médica, avaliada por quem entende tanto de direito quanto de medicina. Porque pequenos detalhes mudam completamente uma conclusão jurídica. E esse pequeno detalhe pode estar nos seus exames, que estão guardados há anos, esperando alguém olhar para eles com os olhos certos. Você venceu a batalha da saúde, não deixe o direito passar sem ao menos saber se ele existe para você. E se você assistiu até aqui, escreve a palavra coração aqui nos comentários. Assim, eu vou saber quem realmente chegou até o final e isso me ajuda a entender o que você quer ver mais por aqui. E não perde o próximo episódio, tá? Eu vou falar sobre um assunto que assusta qualquer família, o câncer. Mas vou mostrar um detalhe que quase ninguém conhece sobre os direitos de quem enfrentou essa batalha. Então, eu te vejo lá. Beijo!